está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Bem, gente, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, hoje sexta-feira, 30 de maio, ano 2014, véspera do dia da Marcha para Jesus, que vai fazer com que essa cidade perceba, Jesus é o dono da cidade, mas a gente precisa deixar que ele mande. Tem gente demais querendo mandar, e ele, como é que fica? Pois é, amanhã é o dia da grande Marcha para Jesus. E hoje nós estamos aqui com os nossos debatedores, vamos falar sobre alguns assuntos, inclusive sobre a Marcha para Jesus. Mas você sabe, você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pois é, gente, o nosso assunto de hoje, o ouvinte por e-mail compartilha e diz assim, ó: não consigo entender Deus. Minha irmã era uma bênção, orava, pregava, ela falava do evangelho e nunca deixou de viver em santidade. Tudo isso até o dia em que ela ficou doente e morreu, ainda muito jovem. Só que durante a sua vida foram inúmeras as vezes que Deus usou pessoas para dizer a ela que ela teria um casamento abençoado, viajaria pelo mundo. Por causa dessas revelações, todos nós acreditávamos que ela ficaria boa, ficaria curada. Porque isso aconteceu, gente. Deus muda de ideia. Dizemos àqueles que têm promessa de Deus, que têm promessa de Deus, não morrem. Mas como explicar o que aconteceu com a minha irmã? E agora, gente? E agora? Como nossa família pode voltar a acreditar no que Deus diz? Ainda bem que eu sou só o moderador, viu? Vou ficar só quietinho, só escutando e aprendendo com vocês. Vamos aqui pela ordem da escolha dos destaques. Primeiro destaque: não consigo entender Deus. Reverendo Edson, meu querido reverendo Edson Nascimento, ainda bem que não é o Arantes. E esse aqui não abre a boca para falar bobagem. Reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça. Muito bom dia, campeão. Destaque tranquilo esse teu, não consigo entender Deus. Bom dia, queridão. Cid. Na realidade, eu quero também compartilhar com essa irmã. Eu também não consigo entender Deus. Tá brincando? Porque Deus, se eu conseguisse entender Deus, talvez estaria igual a Deus, né? A gente tem vários textos na Bíblia, inclusive eu gosto muito de Paulo, lá no Areópago, quando as pessoas colocam os vários deuses que existem dentro da questão da Grécia, né? E colocam ali, e Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? E Paulo vai mostrar e estabelecer o Deus desconhecido, que ainda continua sendo hoje desconhecido. Olhando para o que ela diz e olhando para o que ela escreve, eu gosto também do apóstolo Paulo, quando lá em Filipenses, ele fala a respeito do sofrimento, e ele fala que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Na realidade, Cid, o que a gente precisa orar, a aprender a viver conforme a situação que Deus coloca diante da gente. É claro que a gente não vai ter uma visão conformista, mas a gente conformista com relação à situação em si, mas conformista com relação à vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nós. E a oração é o que nos faz estar mais próximo disso. Tá ok? Maravilha, começamos assim os nossos trabalhos aqui no debate. O próximo destaque, ainda seguindo pela ordem da escolha dos destaques, a nossa querida Flávia Afonso, cantora, modelo não, modelo também, cantora e membro da, cantora, membro da Assembleia de Deus, Filadélfia em Jacarepaguá, é compositora, é escritora, ela é um pouquinho de tudo, essa menina. Flávia, bom dia, Benção, seja bem-vindo. Você consegue entender Deus, Benção? Não, ninguém também consegue. Não, ninguém consegue. Pra que entender? É sério? O melhor é aceitar a vontade de Deus e ter a consciência de que Deus sabe de todas as coisas. Deus não joga com a vida de ninguém e a gente tem que respeitar a vontade, o querer de Deus e saber que Deus é um Deus que cuida, que preserva. Se essa moça foi tirada da terra, porque a morte é incompreensível mesmo, o homem não foi feito para morrer. A morte entrou no mundo por causa da desobediência, por causa do pecado. Então, a família fica entristecida, às vezes revoltada, e muitas das vezes falam coisas que até entristecem o Espírito Santo. Mas a bem da verdade é que nós precisamos entender que os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são eternos e Deus sabe o que faz.
Muito bem. Entre nós também, pastor Silas Malafaia, pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E, meu caro pastor Silas Malafaia, muito bom dia, seja muito bem-vindo. O senhor consegue entender a Deus, pastor? Bom dia a todos. Bom dia. A mesa aqui dos amados irmãos, você, Cid, os irmãos. Paulo diz em Romanos 1, capítulo 1, versículo 19, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifestam a sua divindade, as coisas invisíveis claramente se entendem pelas coisas visíveis para que os homens fiquem inexcusáveis. Então, olha aqui, Deus disse assim, Deus é a mente eterna, já foi muito bem colocado aqui, o homem é limitado, vai entender o que é de Deus. Então, eu vou deixar aqui algumas coisas para que vocês saibam que eu existo, certo? Um diretor uma vez de uma emissora disse assim para mim, pastor, o senhor não leva mal? Eu não acredito em Deus porque eu não entendo muita coisa de Deus. Eu falei, rapaz, olha que coisa interessante. O ponto que você diz que não acredita em Deus, por você não entender muita coisa dele, é exatamente o ponto pelo qual eu acredito. Porque se eu entendesse tudo de Deus, quem era Deus era eu. Ah, meu amigo, nós somos mentes limitadas, Deus é uma mente eterna, como é que nós vamos entender tudo de Deus? Ninguém entende tudo de Deus, não existe isso. Há coisas, né? Paulo diz em 1 Coríntios 13, conhecemos em parte, vemos como por espelho, como por enigma. Então, entender tudo de Deus, você compreende até, olha, Paulo disse, ó, as coisas que estão criadas, elas são a prova da existência de Deus. Agora, entender... O que você vai entender um Deus que subsiste em 3 personalidades, se o ser humano, cada um tem uma personalidade? Agora, para resumir a ópera, Deus não falou nada. Essa história aí, não foi Deus que falou, foi cabeça de crente, rapaz. Deus não é mentiroso. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Essa que é a verdade. O fim da história é essa. Muito bem, já viu que o debate hoje vai ser, né? Entre nós também, meu caro amigo pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia, também modelo, alpinista não é mais não, né, pastor? Não, estou sofrendo para subir. Cuidado com o que o senhor vai responder. Estou sofrendo até para subir na minha cama. É mesmo, pastor? Tá ruim assim? Dramática. É? Meu pai costuma falar que isso é problema de veia. Veíce. Veíce. Mas eu não sei, não. O problema dele é força, energia. Tá faltando? Tá acumulado. Mas não tem é como a energia no Brasil. Tem muita energia, mas não tem canais de distribuição. Ah, entendi. Não, tudo bem. Se saiu bem. Mas o senhor consegue entender a Deus, pastor? Nisso o senhor consegue entender a Deus também? Chegamos até o final do debate, segundo o pastor Silas. Acabou. Mas eu queria saudar a todos da mesa e aos nossos queridos ouvintes, a você, Cid, e apenas para contribuir de alguma maneira muito limitada, lembrar do diálogo de Deus com Jó. Quando Deus coloca Jó no seu lugar, dizendo, meu filho, onde você estava, quando as constelações foram plantadas, quem é você para me inquirir? Porque nós, de verdade, como todos já disseram aqui, somos absolutamente limitados. O que a gente pode tentar contribuir com esse debate é o Deus fabricado pela sociedade que vivemos hoje. Exatamente. E até muitas vezes um Deus fabricado pela mentalidade religiosa dos nossos dias, que tira de Deus a soberania e coloca na fé a soberania. Ou seja, se eu tenho fé, eu posso dizer até para Deus o que ele tem que fazer. Exatamente. Quando eu faço isso e trabalho a ideia de um Deus fabricado por nós, como foi fabricado por Mica, esse Deus pode ser roubado, pode ser levado de mim e pode até me frustrar os sonhos, que é um pouco do que aconteceu aqui com essa moça. Então nós precisamos, até aproveitando desse debate, colocar algumas coisas que vão dar um norte para um povo que está até adorando um Deus, mas que talvez não saiba muito acerca dele. Isso que talvez esse seja um dos grandes problemas que a gente percebe na igreja, né? A gente vive numa sociedade extremamente consumista e as pessoas acham que Deus é mais um objeto de consumo. E aí, se Deus é mais objeto de consumo, eu consumo Deus da cor que eu quero, do jeito que eu quero, para que ele seja aliado a mim, para que eu consiga os meus sonhos, os meus propósitos. Então, a gente gosta muito de ouvir coisa boa. A gente gosta muito de ouvir coisas boas ao nosso respeito. Então, a gente tem algumas projeções para a vida em si e a gente consegue algumas pessoas que falam algumas coisas para nos agradar, e essas pessoas que falam algumas coisas para nos agradar, elas dizem que Deus que falou, e a gente vai nessa linha e a gente caminha nisso, e quando acontece alguma coisa diferente daquilo que a pessoa falou e que a gente disse que é Deus, a gente culpa Deus porque Deus falou alguma coisa errada. Nós fomos sendo viciados ao longo da nossa vida
pelas coisas, assim, por exemplo, a gente nunca teve uma caixinha de desgraça, mas sempre teve uma caixinha de promessa, Sim. né? Não estou dizendo que a Bíblia, mas aí você pega... É o horóscopo gospel. a gente pega ali aquele negócio ali, versículo, Deus vai falar comigo, ou então a gente faz aquele negócio. Mas se sair aquele apartável de mim maldito pro fogo Mas eterno? não tem. Não tem essa não? Na caixinha de promessa não? tem. Não tem. Entendeu? Tá. Nós fomos sendo treinados para entender ou para querer um Deus dessa natureza. Não estou dizendo que seja errado, absolutamente, mas é a falta de entendimento do global, aquilo que foi dito aqui já de maneira brilhante, exposto. A gente precisa, muito mais do que tentar entender Deus, percebê-lo e recebê-lo na nossa vida de maneira integral. Deus sendo Deus para nós, efetivamente. Você sabe, tem me chamou a atenção aqui, uma das afirmações aqui da irmã da falecida, ela disse o seguinte: a minha irmã era uma bênção. Ela orava, ela vivia em santidade, ela pregava e nunca deixou de viver em santidade. Esse fato dela ser uma bênção o tempo inteiro, orar, pregar, falar do evangelho, nunca deixou de viver em santidade, isso é uma credencial, é um salvo-conduto para que você não sofra absolutamente nada. O que vocês pensam disso, gente? Isso é uma elucubração dos crentes. Esse negócio isso é para passar na pele? É lucubração? Isso é lucubração, irmão. Cara, já foi dito aqui muito bem colocado. Você cria e estabelece a ação de Deus. Quer dizer, você passa a ser criador e parece que Deus é criatura, porque você diz para ele como é que tem que se fazer. Bem, se você é santo, ok? Se você dá dízimo, se você dá oferta, então tudo vai ter que acontecer. Quer dizer, Deus é obrigado a te atender em tudo. Rapaz, tudo sucede igualmente a todos. Sol se levanta, Jesus falou sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Então, querido, a morte, a diferença é que nós temos uma coisa, ressurreição e vida eterna. Exatamente. Mas estamos sujeitos aqui nessa terra a tudo e qualquer ímpio. Ímpio quebra perna, justo quebra perna. Carro de ímpio é roubado e carro de justo também é roubado. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente cria uma imagem de que aquele que tem uma vida santa, que tem uma vida justa, está imune. Não estamos não, gente. Aqui Jesus já disse, o evangelho não é utopia. O evangelho faz uma confrontação. No mundo tereis aflições. Exatamente. Foi Jesus que fez essa declaração, rapaz. Isso aí não... E tem uma coisa muito mais séria disso, é porque a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas também deve ter em memória as coisas da realidade da vida. Por exemplo, um dos maiores contribuidores da história bíblica do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. E como é que ele termina a sua carreira? Ele termina sozinho, morto de maneira cruel, ele termina pedindo até a sua capa, os seus livros, ajuda, porque ele está solitário. E esse homem quer viver em santidade, quer que alguém que viveu mais diante do propósito de Deus do que esse homem, e morre dessa forma. Mas para ele, a visão dele é o seguinte: para mim, o viver é Cristo, mas o lucro mesmo, e numa sociedade que é lucro, né? O lucro mesmo é morrer. Permita eu citar um texto. Você falou, me lembrei de um texto que ele é muito precioso, que é 1 Coríntios 15:19. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse aí, meu amigo, não tem. Pensando um pouquinho, voltando um pouquinho, indo à questão de Jó, eu acho Jó um exemplo fantástico, porque Jó era um homem justo, temente a Deus, se desviava do mal. Né? E a grande crise de Jó foi uma crise que talvez essa irmã esteja vivendo e muitos de nós vivemos. E Jó, quando a sua mulher chega e fala para ele, né, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó fala algo que é interessante. Ele fala: olha, nós recebemos o bem de Deus, muito bem, né, gostamos, será que o mal de Deus também a gente não pode receber? E se a gente ler o livro de Jó e repensar aquilo que a gente está lendo no livro de Jó, toda a trama, todas as questões que acontecem no livro de Jó, é um propósito de Deus tirar de Jó essa visão de que quando as pessoas fazem coisas boas, elas recebem coisas boas. Quando as pessoas fazem coisas ruins, elas recebem coisas ruins. É aquela coisa que Papai Noel traz presente para quem passa de ano. E Deus é essa visão. Papai Noel que vai trazer presente para aquele menino bom que passa de ano. Na realidade, Deus não é isso. Deus é muito mais soberano. Deus é muito maior. E por isso que Deus fala para Jó: olha, Jó, você se coloca no seu lugar. Onde você estava quando eu criei as estrelas? Onde você estava? Cria um monte de perguntas que Jó não consegue ter resposta por ele ser homem.
Então, quando a gente olha para Deus, a gente precisa olhar e enxergar Deus como alguém que está muito acima de nós. E a nossa crise, talvez, seja que nós estamos vivendo um tempo em que homens querem ser deuses, e os homens, esses mesmos homens transformados em deuses, querem transformar Deus em homem de novo. Não no sentido da salvação, mas para relacionamento numa sociedade completamente humanista, onde o homem está no centro das coisas. Então, esta reflexão é fundamental para que a gente, de alguma maneira, desperte o coração dos nossos ouvintes que estão muitas vezes indo até as reuniões, aos cultos, mas desfocando ou tirando Deus do seu altar. No livro de Ezequiel tem um texto que diz o seguinte, que entre algumas coisas fala que os profetas no meio do povo falam de coisas que eu não falei. Isso. Dizem de visões que eu não mostrei e fazem esperar uma promessa que eu não fiz, dizendo: o Senhor me mandou quando eu não falei nada. Isso é verdade. Tudo isso até o dia em que ela ficou doente e morreu ainda muito jovem. Destaque de Flávia Afonso, que aliás uma pergunta de um ouvinte também faz aqui. Eu acho que existem muitas pessoas e igrejas que querem tomar o lugar de Deus, falar em nome de Deus, então se não se cumpre, não foi Deus quem falou, porque ele cumpre o que ele diz. Flávia, e aí? Olha, eu tenho uma experiência aqui para contar que marcou muito a minha vida, e esse ano faz 20 anos que eu perdi não, a gente ganha, né? Um amigo nosso foi promovido para o andar de cima. Eu costumo dizer que voltou para casa. Voltou para casa. E o mais interessante é que ele era atuante, ele era meu vice na liderança da mocidade, trabalhava muito, era um jovem cheio do Espírito Santo, que teve uma transformação de vida rápida, radical. E um dia ele foi à minha casa num culto de oração, né? Que nós tínhamos em casa, numa quinta-feira pela manhã. Ele disse: Flávia, eu tive um sonho essa noite e você estava nesse sonho. Eu falei: que sonho você teve? Ele disse assim: eu sonhei que nós dois estávamos caminhando por um caminho, numa estrada, de repente tinha uma ponte, e eu dizia para você assim: fica aqui desse lado, que eu vou atravessar para o outro lado. E eu dizia assim: mas você vai sozinho? Ele disse: não, eu vou sozinho, você pode ficar, que eu vou atravessar. E ele atravessava para o outro lado, e do outro lado, onde ele estava, ele se virava e acenava. E ele disse assim: você entendeu? E eu entendi tudo na hora. E eu fiquei quieta, não falei nada. Eu falei: amém, vamos orar, né? Vamos orar. Uma semana depois, nossa igreja fez um trabalho junto com a Igreja Batista, ali de onde nós morávamos, em Belfor Roxo. Nós fomos para um retiro, e eu ia ministrar a palavra nesse dia para os jovens. E ao chegar no retiro, esse menino desapareceu. E a gente procurando, onde é que tá? De repente alguém sai gritando da área da piscina e disse assim: o Fábio se afogou. Eu falei: mas como se afogou? Acabamos de chegar, ele já pulou na piscina? Ele disse: ele pulou na piscina e ele se afogou. E tiraram aquele menino, né, de dentro da piscina já morto, levaram para o hospital. Foi aquela correria. E nós voltamos para casa entristecidos, chateados, porque acabou o retiro ali. E na hora do velório ali, a gente estava muito consternado, e a gente chorava muito, e a mocidade chorava, todo mundo chorava. E 2 dias depois dessa situação, Deus deu uma explicação clara. Porque a semente tem que morrer, certo? Se ela não morrer, ela não germina. E eu tinha na minha casa o meu irmão que estava 10 anos afastado dos caminhos do Senhor. E por uma jesuicidência, vamos dizer assim, ele também se chamava Fábio. E ele estava no retiro, e ele não pisava na igreja há 10 anos. E quando ele viu todo mundo consternado, todo mundo triste, o Espírito de Deus foi lá no coração dele, que poderia ser ele, a gente não sabe o dia que a gente vai partir. E ele, 2 dias depois, numa reunião de oração que nós fizemos junto com a mocidade, ele entrou pelas portas da igreja, aceitou Jesus como Salvador, levantou as suas mãos para o Senhor, foi trabalhar comigo na liderança da mocidade, no lugar daquele jovem. Hoje ele é um pastor, um grande pregador, um homem de Deus. Então Deus tem os seus caminhos na tormenta. Deus é que sabe de todas as coisas. Morrer é lucro. Deus tem prazer na morte do servo de Deus. Deus se alegra. Na morte do ímpio não, mas na morte do servo de Deus ele se alegra. Exatamente. Bem, considerando essa questão que a Flávia levantou sobre essa coisa de saber da vida, da morte, dessas palavras, primeiro eu quero atestar com todas as letras que eu sou um cara que creio na questão do movimento pentecostal, da questão dos dons. Eu creio na revelação de Deus, eu creio que Deus pode falar, mas eu creio também que há muita meninice no nosso meio. Com certeza. Isso, para começar, meninice.
Só para dar uma ideia para vocês, quando eu era adolescente na igreja, o meu pai foi assim, já disseram que ele ia morrer umas 5 vezes para lá. E eu chorava, meu pai chorava. Meu pai tá vivo até hoje. 78 anos. E tá durando. Tem muita gente doida. Agora, o que eu acho é que a gente precisa tomar muito cuidado, e a gente tem um psicólogo na mesa, não sei se o pastor também, mas temos pelo menos um. É porque o berço evangélico, e particularmente o meu, que é o pentecostal, a gente acaba aceitando muito facilmente a esquizofrenia como manifestação divina. Porque é muito comum que alguém chegue e diga, eu estou vendo uma coisa, eu estou ouvindo uma voz, eu estou... E não vê nada. Não, mas de repente ele está vendo mesmo, só que fruto da esquizofrenia dele. Claro. E a gente, por entender que aquilo Deus pode fazer, a gente acaba não tratando casos muito sérios e muito dramáticos. Quando, na verdade, a gente precisa ter a base fundamental para entender essas questões, é a palavra de Deus. Ela deve ser o norteador. Mas nós queremos, e muitas vezes isso transforma pessoas em até gurus dos outros. E a gente tem reuniões no nosso meio que são reuniões dos gurus. Tem gente que não dá um passo para a direita e para a esquerda sem conversar com o guru, não é sem orar, não. É sem conversar com o guru. E tem muita gente sendo guiado por esquizofrênico e não presta atenção nisso. Então a gente tem que ter um cuidado muito sério em relação a essa questão. É por isso que a palavra de Deus, ela é a última instância, ela está acima da palavra de qualquer pastor, de qualquer pessoa. Exatamente. Os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque conferiam o que os apóstolos, não era Bedeu não, viu? O que os apóstolos ensinavam. Exatamente. Então o que está acontecendo? Gente comendo comida aí, pensando que é Deus, e a comida ruim. É coisa, porque a fonte, nós temos 3 fontes. Temos Deus, temos o diabo e temos o homem. São 3 fontes de informação que vão chegar. Aí você tem, né? Paulo diz que vocês possam ser cheios de toda a inteligência espiritual. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 1:9. O que ele está mostrando com isso? A inteligência espiritual é uma capacidade de entendimento e discernimento transcendente do mundo espiritual, através do Espírito Santo que habita em nós. Você tem uma capacidade de perceber, de entender. Agora, o que está acontecendo, nós que somos do movimento pentecostal, e a gente pode falar de cadeirante mesmo, cadeirante não, de cadeira, Cadeirante parou, é né? outra, mudou. Parou. De cadeira, mas de cadeira é o seguinte, gente, aqui é que a coruja dorme. É que muita gente está deixando a revelação dita por Deus na frente da palavra, que é a revelação absoluta. Gente que não prega mais, gente que não ensina mais a palavra. Aí, meu filho, onde não há desenvolvimento da palavra, aprendizado da palavra, você não tem o poder do discernimento do mundo espiritual. A fonte de saber o que é de Deus, o que é do diabo, o que é do homem. Que voz é essa? O que estão falando? Certo? É o que nós já falamos aqui, já vimos. Essa irmã, né? É Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. As pessoas têm uma mania, vê um crente, certo? Então, e no nosso movimento, o crente é conhecido pelos dons e não pelo fruto. É outra problemática, é um erro crasso do nosso movimento, né? Que olha o crente pelos dons e não pelo fruto. Então, como é que esse crente fala línguas, tem poder, tem fogo? Esse é o cara. Não importa que ele não faça cheque sem fogo. Não tem problema. E aí Jesus, é importante isso, Cid. Jesus disse uma coisa, eu prego isso e digo, rapaz, Jesus deu uma lambada na nossa turma. Jesus falou uma coisa em Mateus capítulo 7. Chegaram os caras e disseram, Senhor, pelo teu nome nós profetizamos. Senhor, olha, nós operamos maravilha, dom espiritual acima do dom de curar, cara. Negócio quente. Expulsamos. Não conheço vocês, não. Não sei quem vocês são, não. Rapaz, você não é pelos dons. Os dons é de Deus para o homem. O fruto é do homem para Deus. Então tudo isso, se o povo não aprender, se o povo não entender, se ele não tiver uma maturidade na palavra, ele é enrolado por qualquer profeta de meia tigela, tá certo? Porque eu creio na revelação, mas tem revelamento. Eu creio na profecia, mas tem profetada. Eu creio que Deus dá visão, mas tem visagem.
e a palavra de Deus e a comunhão do crente com Deus, porque é muito fácil, é o evangelho fast food, é o evangelho mandrake, uma varinha, pim, eu não preciso dobrar o joelho para orar, para pedir uma resposta. Eu vou ali numa reunião, porque alguém vai falar de Deus, porque orar leva tempo, me dedicar, ter vida santa. Então nós estamos num evangelho de muita facilidade. Se eu orar 2 horas, jejuar uma semana, não, é melhor ir ali, porque ali vai ter uma comida pronta, rápido, né? E a comida pode estar estragada e ser uma comida falsificada. E com tempero ruim. Uma das coisas que Jesus bateu, né, quando estavam lá no templo, lá vendendo as coisas, era exatamente isso, as facilidades. Né? E hoje a gente vê isso muito forte dentro da igreja cristã, né? Porque as pessoas, elas tinham que não só ali sacrificar os animais, mas elas tinham que cuidar do animal, elas tinham que levar o animal ao templo. Então tinha muitas facilidades. Tinha ali no templo aqueles que vendiam animal, tinham aqueles que faziam a cambagem, que era justamente para trocar a moeda, porque a moeda do templo era a moeda santa. Então as pessoas chegavam ali, vinham das suas cidades, vinham livres, né? E chegavam ali, vamos divertir, vamos tirar umas férias lá em Jerusalém, vamos ficar ali um tempo ali, a gente vai, visita todo mundo, e chegar no dia a gente vai lá e sacrifica. Mas não preciso levar animal, não, tem tudo isso lá que eu me imaginei. Mas alguém perguntou, mas vem cá, você não vai levar nada pra sacrificar lá? Não vai levar não? Mas por que não? Por que você não vai levar? Precisa, lá o shopping, tem um shopping. Tem tudo lá? Tem um shopping dentro do templo, shopping que vende tudo. E é só você ir no shopping e comprar. Então, quando Jesus... E coitadinho, tinha carneirinho que era vendido umas 5 vezes. Mais 10, eu acho. Trocava pra cá. Ele rodava. Era leilão, quem dá mais? Sacrificado, não, ele era levado para ser sacrificado, mas não era, voltava. Voltava? Aqui, Meu Deus. Aí ninguém recebia a benção, o cara não vigiou, não prestou atenção. Mas a questão, e aí a gente vê como o homem é muito mau. Como o homem é muito mau e como o homem busca sempre facilitar. E até dentro da questão da religião. Então, a gente prefere aceitar essas palavras. A gente prefere fazer essas coisas que de alguma forma alivia a nossa culpa. Não tem problema. Se vendeu outra vez, mas eu pelo menos fiz lá, botei o sacrifício lá. Isso é problema dele com Deus, né? Então, quer dizer, a gente gosta de aliviar a culpa, mas com coisas muito fáceis. Então, quando Jesus vira ali as mesas, quando Jesus briga com eles e fala que a casa do meu pai é casa de oração, Jesus quer que as pessoas reflitam, que as pessoas orem, que as pessoas busquem a Deus. O tempo que vivemos hoje é exatamente esse tempo. A gente tem uma quantidade muito grande de igrejas, né? Segundo o levantamento que eu vi recentemente, parece que o Rio de Janeiro 13% das igrejas do Brasil estão no Rio de Janeiro, né? Mas a gente faz muito pouco barulho em relação à quantidade de igrejas que temos, né? São Paulo 26, segundo alguns levantamentos aí, não sei se isso é correto, mas a gente vê muita quantidade de evangélico no Brasil, que hoje alguns dizem que já chega a cerca de 20%, mas a gente vê muito pouco barulho dos evangélicos no Brasil, a gente vê muita pouca transformação, porque na realidade a gente usa o evangelho para chegar nos caminhos onde todas as pessoas querem, nos pontos comuns. A gente quer realização, a gente quer chegar a alguns pontos que a gente acha que são pontos importantes, e Deus é como se fosse um degrau para a gente chegar lá. Deus é o meio, Deus não é o fim. É verdade. Esse que é o grande dilema que a gente vive hoje. A igreja evangélica brasileira, eu sempre digo o seguinte, a igreja passou a ter defeito o dia que eu cheguei nela. Porque se eu não tivesse lá, ia ser tudo perfeito. Nós estamos num processo de santificação para entrarmos num estado de santidade. Nós não vamos ter igreja no sentido de perfeição, porque ela inclusive é o hospital de Deus. E a igreja brasileira, como em todas as organizações, nós temos deficiências, nós temos coisas até erradas. Agora, isso não desmerece o trabalho da igreja, certo? A igreja hoje, o IBGE, e eu sei como é que foi feita a pesquisa. O senador Magno Malta fez um questionamento no Congresso. A pesquisa foi por amostragem. E a pesquisa de 2010 diz que nós somos 22% da população. Eu acredito que nós estamos na casa entre 25 e 28, por aí, da população. Na cidade do Rio de Janeiro, olha que dado interessante, na cidade do Rio de Janeiro, os evangélicos, não é a maioria absoluta, mas somos maiores do que católicos. Não somos a maioria absoluta, mas somos a maioria religiosa. É um dado interessante. Acho que a igreja, eu não sou daqueles, os dois extremos, o caos,
ou então que está tudo bom. Eu não gosto desses dois extremos. Eu acho que nós temos que melhorar muito. Exatamente. Eu tenho meio, essa né? visão. Tá bom. Mas se não fosse a igreja aqui nesse país, eu também não sei onde é que isso estaria, como é que estaria. O que o povo está ouvindo tem que entender, nós não estamos fazendo aqui uma crítica para desconstruir a igreja, nem o que Deus faz. Mas nós estamos dando um alerta para que a igreja não seja um palco de frustração por causa de pessoas. Exatamente. Aqui está, certo? A igreja não seja um palco de frustração, né? E das pessoas se decepcionarem com Deus por causa de um ser humano. Exato. Porque Deus é causa de absoluto. promessas humanas que não tem nada a ver com Deus. Isso Aliás, esse é o destaque do pastor Silas, diz assim, só que durante a sua vida, foram inúmeras as vezes em que Deus usou pessoas, veja que ela diz que Deus usou pessoas para dizer a ela que ela teria um casamento abençoado e que viajaria pelo mundo. Deu nada, rapaz. É Romanos 3:4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jeremias 1:12, Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Isso aqui é o absoluto, amigão. Se Deus falou, vai acontecer. Isso aí. Isso é antigo, já foi citado aqui. Jeremias tomou lambada. Jeremias falou, vai ficar 70, não, 2 anos. 70, 2, 70, bota esse miserável no calabouço, manda ferrar esse cara. Segue lá dentro. Naquela época tinha um monte de, só ele, um monte de profeta profetizando que Deus não mandou. Isso vai continuar, onde tem ser humano tem bobagem também. Aí vem uma pergunta, gente, seguinte, onde é que tá o temor a Deus desses caras que chegam lá e começam a se mover no reteté, começam a fazer uma bagunça na igreja, falam um monte de bobagens. Por que as pessoas, embora numa época de tanta informação como hoje, as pessoas conseguem engolir cada bobagem que esses carinhas falam? Por quê? O que é isso? É sede de ser abençoado? É sede de aprovação o tempo inteiro? O que é isso, gente? A grande maioria dos profetas que profetizavam lá no Palácio de Acabe eram homens que, na visão de Micaías tem uma visão interessante. Eu vi o céu aberto, a sala do trono e Deus perguntando, quem irá e sairá para enganar Acabe, para ele cair na peleja em Ramote de Gileade. Aí apresentou-se um espírito maligno diante do Senhor e disse, eu vou e vou prevalecer. De que jeito? Eu serei um espírito de mentira na boca de todos aqueles profetas. Todo mundo falava a mesma coisa, só Micaías falou a palavra certa. Por quê? Porque hoje, nessa facilidade, como o pastor Silas e o pastor César e o nosso querido reverendo aqui falou, desse evangelho fácil, desse evangelho prostituído que está aí, as pessoas estão pregando sem responsabilidade. Eu tenho 38 anos, eu sou nascida e criada na Assembleia de Deus. Meu pastor hoje é o pastor Roberto Inácio, pastor Elizabeth Inácio, ali em Jacarepaguá. Eles nos ensinam a palavra como ela é. Como ela é. Não da maneira do oba-oba, do frenesi espiritual, do circo carismático que está aí. Um circo carismático. E eu tenho certeza de que Deus, que é soberano e poderoso, ele vai parar essa celebração sem santidade, não vai demorar muito. Porque Deus é justo, Deus é fiel. Querido, deixa eu dizer uma coisa aí, já que isso tem muito a ver com a nossa área, com a área do pentecostalismo. Por que eles não fazem arruaça na minha igreja? Mandem lá fazer. Por que eles não vão fazer essa palhaçada lá? Por que não? Então aqui eu vou dizer, é fácil culpar o povo. Sabe de quem é a culpa? Da liderança. Da liderança. O que é autoridade? Pastor é uma autoridade. Existem 7 funções da autoridade. Vamos lá. Promoção, provisão, proteção, lei. Aqui começou a coisa nessa área aí. Regra. Ordem. Coesão e liderança. A culpa é do pastor, queridão. Querido colega, se você deixa esses caras se perpetrarem na sua igreja, enganar seu povo, e você pensa que isso você vai atrair, amigo, Atos 16:5. E as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número. A gente quer que cresça em número para depois edificar na fé. Eram edificadas na palavra, é isso que Paulo está dizendo. Então, se deixam, é porque a liderança está permitindo. Por exemplo, se na minha igreja entrar um cara e fizer como já aconteceu e tentar fazer uma raça, eu boto para fora. Eu boto pra fora, meu irmão. Tira, diácono já sabe. Aqui não. Agora, se Deus quer falar, eu não sou criança. Deus vai falar. Agora, Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de desordem, Deus não é Deus de confusão. Que Deus é esse que deixa as pessoas confusas, César? Deixa as pessoas em dúvida? Sai do culto perturbado? Que Deus é esse? Que profecia é essa de Deus? Que divide a opinião? Que deixa conflito? Que conversa de Deus? Nada? Isso é um monte de cara falando em nome de Deus. E César falou aqui sobre esquizofrenia. Ele falou aqui uma coisa, um pastor na América, eu não vou, coisa ruim eu não dou nome. Uma das maiores igrejas brasileiras no exterior, uma das maiores. Eu preguei várias vezes lá.
Quando o camarada começou com o negócio de anjo, eu liguei para os 2 genros e para o irmão dele. Eu disse: querido, eu vou dar uma dica para vocês. Leve ele num psiquiatra, porque ele tá com todos os sintomas de esquizofrenia. O esquizofrênico ele vê mesmo. A mente dele. Ele não tá mentindo, ele não tá mentindo pra ele, não. Ele tá vendo aquilo ele criado. Esse mundo irreal é real pra ele, que ele tá vendo. Só que não é pra nós. Vocês levem, porque isso não deu outra. Tava no início a brincadeira. Detonou tudo. Acabou com tudo. Detonou tudo. Então, gente, a coisa é muito mais séria do que nós pensamos. Exatamente. Tem alguns irmãos fazendo aqui algumas perguntas. Diz o seguinte: olha, meu irmão foi internado em estado grave e foi desenganado pelos médicos. Uma irmã chegou e falou que Deus o levaria e já orou como que para me confortar. Eu cheguei em casa, comecei a falar com Deus e disse que eu aceitaria o que fosse da vontade dele, mas que me lembrava das promessas de Deus na vida do meu irmão. E clamando a Deus, Deus falou comigo que naquele mesmo dia ele sairia do hospital, e assim aconteceu. Não devemos acreditar em todo mundo, diz o nosso irmão. Outro irmão ainda diz: sobre essa revelação aí de Deus, já me entregaram várias profecias, aliás, que nunca se cumpriram, porque muitas pessoas se dizem profetas, muitas igrejas estão doentes por causa disso. E eu questiono o profeta, não a Deus, nunca a Deus, mas questiono o profeta. Ele é quem tem que falar comigo através do estudo da palavra e da oração. Outro ouvinte diz assim: a Bíblia fala que erramos por falta do conhecimento. Se a pessoa desse e-mail tivesse lido todos os exemplos bíblicos falados pelos debatedores, essa ouvinte não estaria tão indignada e nem tão na dúvida assim. Pastor César escolheu o destaque. Dizemos que aqueles que têm promessa de Deus não morrem. Claro, isso é uma frase de uma música. Mas como explicar o que aconteceu com a minha irmã? Também tem uma música que fala sobre sonhos de Deus. Deus sonha, por acaso? A gente tem uma ideia de Deus e a gente constrói como se Deus tivesse insights, assim, a ideia. Deus acordou, teve uma ideia brilhante, maravilhosa. Eu vou fazer um negócio ali. Pois, gente, o plano de Deus é eterno. E a gente limita muito essa realidade à condição humana. E a gente fica assim: mas eu ouvi dizer que aquele que tem promessa não morre. Bem, eu ouvi dizer na Bíblia e li que exatamente os que têm promessa querem morrer até mais rápido, porque querem se encontrar com a maior de todas as promessas. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Não, quem tem promessa não morre, eles estão corretos, vai ter a vida eterna. Tá tudo nesse sentido, porque a certeza que a gente tem, a promessa bíblica que deve ser levada em consideração do ponto de vista de nós aqui, é aquela que Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ponto, gente. É isso que me importa. Não importa se eu vou estar enfermo, eu vou orar para não ficar, vou orar se eu estiver doente, vou orar para ficar saudável. Eu creio que Deus pode curar. Se eu tiver com problema, eu vou orar para que Deus me ajude. Se eu tiver com problema financeiro, eu vou ofertar, porque também ficar orando por coisas que eu tenho que fazer, eu não vou adiantar nada, eu não vou ajustar a minha vida, vou arrebentar meu cartão de crédito, depois vou fazer campanha para Deus me ajudar na minha vida financeira. Também é uma loucura. Mas eu vou fazer a minha parte, mas já consciente de que aquilo que Deus precisava fazer para a minha vida já está feito em Cristo. Na verdade, eu estou assentado em Cristo e com Cristo nas regiões celestiais. Então nada dessa vida me traz tanto alvoroço. Paulo, como você citou, o reverendo citou logo no início, eu aprendi o segredo do contentamento. Exatamente. Posso isso é muito... todas as coisas no meu relacionamento com Deus, eu posso passar necessidade e posso até ter abundância. Eu aprendi o segredo do contentamento, que é a minha relação com o Senhor. César, a questão, o que a gente às vezes não consegue enxergar no sofrimento, talvez isso seja mais difícil pra gente, é que o sofrimento tem o seu lado pedagógico e que o sofrimento tem o seu lado terapêutico. E isso, se a gente começar a olhar o sofrimento, né, dentro dessa ótica, a gente perceber que Deus de alguma forma quer nos ensinar ou quer nos tratar alguma coisa, a gente vai conseguir de forma contente. O que você está dizendo é que se, por exemplo, uma das doenças que a Bíblia cita até como paralelo do pecado é a lepra, a hanseníase. Uma das características dessa doença é que ela tira daquele que tem a sensibilidade. Então ele não sente que naquele lugar onde ele está lá, ele não sente dor. E uma das coisas mais importantes da vida humana é a dor, porque você
vai entender o seu limite, até o lugar onde você pode ir. Exatamente. Porque sabe por que uma criança não fica teimando e botar o dedo na tomada? Não é porque ela cresceu, ela foi muito educada, não é porque ela primeira vez colocou, levou um choque, sentiu dor. Então, essa coisa que a gente muitas vezes quer tirar da vida é um elemento fundamental para que você viva saudável. Exatamente. De maneira saudável. O salmista, no Salmo 119, ele diz assim, depois que a coisa passou: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse a sua lei. E Hebreus diz que a correção na hora não é de alegria não, é de tristeza, mas depois, na hora que o couro tá comendo no meu lombo, no seu que tá me ouvindo e no nosso aqui, ninguém, aleluia, eu só vi um cara dizer, eu só vi um, e disse uma vez, foi Paulo: sinto prazer nas tribulações. O único cara que eu ouvi dizer isso. E ele diz por quê? Porque a tribulação produz a experiência a paciência e tal, a tribulação produz a paciência a experiência a esperança, e ela não traz confusão. Mas ele diz o porquê, mas não é fácil, não é nada fácil. Agora tem um dado aqui também que é muito interessante, é o seguinte: se Deus prometeu para alguém alguma coisa aqui nessa vida, aí sim, é Deus, você não vai morrer enquanto isso não acontecer, porque Deus vela pela sua palavra, o outro lado da moeda, certo? Se Deus, não é porque alguém falou, não é porque alguém disse, tem propósito de Deus na tua vida, e pode levantar aqui, capeta, Silas, homem, o pau quebrar, vai acontecer. E há uma coisa aqui, Silas, que a gente precisa alertar. Não sei se é a realidade de todos nós aqui, mas a gente que vive muito perto das pessoas ali, o que Deus está falando com as pessoas é assombroso. Toda hora Deus falou comigo que eu tenho que ir para lá. Aí depois passa 6 meses, Deus mandou eu voltar para cá. Aí depois passa 3 meses, Deus está numa confusão. Ele não sabe o que faz. Mas é o quê? Essa coisa da necessidade do transcendente o momento todo. Toda hora eu preciso demonstrar que eu tenho uma ligação transcendental para justificar as minhas loucuras. Mas na realidade, o que eu percebo também é que a gente não quer assumir a responsabilidade. Então a gente quer transferir a responsabilidade. Então é mais fácil chegar e errar porque o César me falou algo e eu errei porque o César me falou. Não, eu fui na onda do César. Então o pastor César me falou e eu fui, exatamente. Então o homem tem essa questão, isso desde lá do Éden, né? Adão chegou e falou, não, foi Eva. Ela falou, foi a serpente. E então a gente só falou uma vez, exatamente. Não tinha mais quem colocar a culpa. Quem botar a culpa. A geração de agora é uma geração viciada, como era Israel no passado, em sinais, né? No tempo de Cristo, lá no seu ministério terreno, Israel, os fariseus pediram a Deus, a Jesus, um sinal. Mostre-nos um sinal. Ele falou, não, nenhum sinal vai ser dado, senão do profeta Jonas. Se vocês entenderem, entenderam. Por quê? Porque o povo estava viciado. Desde a saída do Egito, em ver tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas, e tornaram-se assim. E há uma coisa também, sabe de quê? Do evangelho triunfalista. É isso aí. Você tem que esconder se está com algum problema. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 1,12. Por cuja causa padeço e não me envergonho. Porque, como é que você pode pregar e estar sofrendo? É o que ele está dizendo. Por cuja causa padeço, não me veio, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que ele está no domínio, eu sei o que vai acontecer. Então, esse evangelho triunfalista, que não permite doença, que não permite desastre, que não permite o mal, e que essas coisas estão sujeitas. Esse é um grande... Não, se você está com algum problema, pode ser pecado, falta de fé. Você está com algum problema, olha, está faltando comunhão com Deus. Teologia dos amigos de Jó, né? É isso aí. É isso aí. Exatamente. Isso é uma coisa perigosa. Não permite o crescimento. Gente, olha, a gente vai entrar num outro assunto agora aqui, mas eu queria o seguinte, essa nossa ouvinte ainda está muito preocupada com essa questão, até porque a última pergunta que ela faz é, agora, como a nossa família pode voltar a acreditar no que Deus diz? Vamos começar com o reverendo Edson. Reverendo, qual a sua última palavra para essa nossa ouvinte, para ela ficar tranquila, ou ela tem alguma coisa mais para se preocupar? Como é que é isso, reverendo? Eu gosto muito de voltar à questão da Bíblia. O que nós temos visto é que quando a gente sai da Bíblia, a gente vai para algumas experiências podem ser até boas, mas essas experiências não ratificam aquilo que Deus está falando. Deus fala... Exatamente, Deus usa pessoas, a gente acredita também nisso, apesar de eu não ser pentecostal, mas eu creio que Deus usa pessoas, Deus fala através das pessoas. Deus, ele é um Deus autossuficiente, a gente entende tudo isso, mas a gente voltar para a Bíblia como parâmetro, e a gente já falou isso, a gente conferir a Bíblia como parâmetro, a gente vai entender um pouquinho de Deus, e a gente não pode pensar de forma alguma que o fato da gente sofrer significa que Deus não está conosco. Se a gente pensa assim, a gente exclui Jesus de ser Deus.
Deus, e ninguém sofreu mais do que Jesus e por nós, pelos nossos pecados. Então o sofrimento fazem parte realmente da vida cristã. A vida cristã é uma vida de sofrimento, porque nós estamos diante de outras questões, nós lutamos contra nós mesmos. As próprias questões, os nossos próprios desejos, o próprio apóstolo Paulo coloca: o bem que eu quero fazer eu não faço, é uma luta interna constantemente, que é sofrimento maior. Então não vamos esperar aqui na terra de termos vida totalmente longe de sofrimento. Flávia. Eu acho o seguinte, que quando você ama Deus, você respeita a vontade dele e você acaba por tranquilizar o seu coração. Eu gosto muito da visão de João, que João teve na ilha de Patmos, quando ele é chamado da terra ao céu, no capítulo 4 de Apocalipse, e ele entra e ele vê a sala de comando, a sala de Deus, a sala do comando celestial. Ele vê Jesus assentado no seu trono, ladeado de glória, revestido de glória, os anjos adorando, os anciãos lançando de si as coroas. Eu gosto desse texto porque me traz alegria, porque eu vejo que está tudo sob controle. A vida, a morte, os destinos, né, de cada um de nós, está tudo sendo controlado por Deus. Então Deus sabe, eu não sei, eu não vejo, eu não tenho o poder, a capacidade de saber o que vai acontecer comigo daqui a um segundo. Eu posso cair aqui e daqui a pouco vocês me levarem para o cemitério e me enterrar. Mas eu tenho a certeza de que eu estou com Ele. Quando Deus chama a atenção de Jó, e de Jó e seus amigos falaram por cerca de 37 capítulos direto, falaram, quando todo mundo calou a boca, aí Deus disse assim: agora eu vou falar, agora aperta o cinto, cinge os lombos que eu vou falar. Aí Deus começa a discorrer por toda a natureza, toda a criação de Deus, e diz assim: ó, se você quiser sentar no meu lugar, em outras palavras, e saber como é que é ser Deus, então eu te ofereço essa oportunidade, porque você não sabe nada. E Jó amaldiçoou, literalmente ele se colocou numa posição de humilhação e disse: maldita a hora que eu abri minha boca, porque eu não deveria ter falado. E eu acho que vai chegar um tempo nessa família que eles vão entender o porquê que essa jovem linda, cheia de Deus, foi levada, como eu disse anteriormente, a semente morre, mas germina. Pastor Silas. Eu queria que a família, tivesse uma outra visão. A menina faleceu, e segundo eles, cheia de Deus, fazendo a obra de Deus. Imagina se ela estivesse na prostituição, imagina se ela estivesse numa vida degradante. Então, mude um pouco o seu olhar. E já foi dito aqui, chovendo molhado, os pensamentos de Deus não são os nossos, os caminhos de Deus não são os nossos. Não queira entender ou dizer para Deus porque Ele fez assim. Você pode estar correndo num risco muito perigoso da murmuração, que é uma reclamação descabida contra Deus. A murmuração que Deus não suporta, você está dizendo que Deus não está sendo Deus suficiente. Então, Deus está no domínio das coisas. Mesmo que eu não entenda, eu sei que Ele sempre tem o melhor, porque Ele é Pai. Então, entenda a vontade soberana de Deus e vocês sirvam para vocês se encontrarem com ela lá na glória, lá no céu, num corpo revestido de glória. É o meu conselho. Sirva a Deus, filtra essa gente, esquece que não foi Deus que falou, porque o que Deus fala, Ele cumpre. Pastor César. Bem, eu acho que o caminho para o retorno é o caminho para a volta à Escritura. Essa família precisa mergulhar na Escritura e comer toda a Escritura. Passar de um ponto para outro tem a ver com a Páscoa, a passagem. Num dado momento em que o anjo viria para ceifar a vida dos primogênitos, o Senhor disse: coloque o sangue nos umbrais das portas e assem o cordeiro, mas comam o cordeiro todo. O grande problema nosso hoje, gente, é que a gente está querendo comer as partes que nos interessam, que nos são mais saborosas. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos comer tudo, até o que a gente não gosta. Para um relacionamento poderoso, genuíno com Deus, você tem que comer a palavra. Você tem que se alimentar da verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Então o caminho de retorno para Deus dessa família passa pelo seu relacionamento com a palavra de Deus. Tentar buscar entender o que de Deus está revelado pela palavra e se relacionar com o Deus que está revelado pela palavra. E não o Deus que está sendo revelado pelas emoções humanas, pelas questões particulares de cada um, pelos interesses, muitas vezes escusos e mesquinhos de um grupo, como foi dito aqui, de líderes que não têm responsabilidade e compromisso com a palavra. Então, o caminho para essa família querida é voltar-se para Deus pela palavra. É isso que eu acho que, juntando tudo que foi dito aqui, se ela fizer, eu acho que vai ser saudável para a sua vida. É notório que a gente está nos momentos finais para que se comece a Copa do Mundo.
Essa é a Copa que nós queremos, uma Copa com justiça em todos os sentidos da nossa vida. Gol contra. Um homem de 53 anos morreu uma semana depois de o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, negar a sua internação. Aquiles Ferreira foi levado pelos vizinhos ao pronto-socorro da Central de São Gonçalo, após sofrer um AVC em casa no dia 23 de abril. Sem um profissional especialista em neurocirurgia, o estabelecimento solicitou a transferência do paciente. A sobrinha da vítima afirma que o tio foi rejeitado pelo Hospital Alberto Torres. Agravado o quadro clínico de Aquiles, a família recorreu à justiça, que deferiu uma liminar a favor do atendimento do paciente. Mas somente no dia 28 de abril, a transferência para Alberto Torres ocorreu. No dia seguinte, o paciente faleceu. A sobrinha declarou: meu tio não volta mais. Mas a gente quer justiça. Um homem trabalhador, um homem digno, que lutou toda a sua vida, perdeu a vida na única vez que ele precisou da área pública da saúde. E foi negado a ele o direito como se ele fosse um animal. Entre nós, nosso querido deputado federal Harold de Oliveira. Bom dia, comandante. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid. Bom dia, debatedores, meus queridos ouvintes. Esse assunto da saúde, já tive a oportunidade, pelo menos umas 2 ou 3 vezes nessa semana que está acabando, de ter tocado nesse assunto por outros motivos. Mas este fato aqui realmente é um gol contra. Lamentamos profundamente o ocorrido. Agora, não é o único caso, é uma goleada contra na área da saúde. A área da saúde não é esse caso, é um. Lá mesmo deve ter dezenas de outros casos como esse. No estado do Rio, no Brasil inteiro, são centenas, se não milhares de casos como esse, das pessoas morrerem nas filas de espera por falta de atendimento. E aqui no Rio de Janeiro, só para lembrar, de novo, no Hospital Federal do Andaraí, vive-se uma situação tão dramática, de tanto abandono pelo atendimento da população mais carente, que os dirigentes, os médicos dirigentes do hospital pediram as contas na semana passada. Então é assim que está esta área. É lamentável, nós temos que fazer alguma coisa. O próximo governo tem que ter seja a continuação deste ou outro, terá que fazer alguma coisa real, porque este é o assunto mais sério do Brasil hoje, juntamente com segurança e com a educação. E nesse caso a gente imagina, gente, que faltou uma coisa tão necessária para nós humanos, algo que diferencia, que seria a solidariedade. E aí a coisa só se complica, porque sem a solidariedade, a gente fica realmente, literalmente, como se diz, num mato sem cachorro. E a gente fica sem nada, porque fica faltando o essencial, que é o amor. Mas também nós temos o nosso Golaço! O golaço é o seguinte, gente boa. Para ajudar a filha, que é cadeirante, Maria de Fátima Coelho Rocha, 61 anos, construiu uma rampa de acesso à calçada. De segunda a sexta-feira, mãe e filha fazem um trajeto de cerca de 1 quilômetro para chegar à escola, onde Ingrid Coelho Assis, 25 anos, estuda. Eles moram em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O caminho até a escola inclui ruas com subidas e descidas que exige mais esforço da idosa, que empurra a cadeira de rodas da filha. Ela não quer parar de estudar, e enquanto ela quiser estudar, eu vou continuar levando a minha filha. Não temos dinheiro para pagar táxi toda vez que chove, então às vezes nós vamos debaixo da chuva mesmo. Eu não vou pagar um táxi, eu não tenho como. Nunca consegui um carro para levar a minha filha na escola, nem quando ela era pequenininha. Por isso eu a carrego há 25 anos, explica a mãe. Segundo Maria, o caminho percorrido carece de acessibilidade em alguns pontos. Faltam rampas, calçadas adequadas para resolver o problema no ponto mais crítico do trajeto. Ela construiu com as próprias mãos, gente, uma rampa que tem cerca de 1,5 metros de largura e 1 metro de comprimento. A jovem tem paralisia motora causada, segundo a mãe, por falta de oxigenação no cérebro durante o parto. Elas saem de casa cerca de 1 hora antes do início da aula. Maria relata que as pessoas desconhecidas que encontram com ela pelo caminho oferecem ajuda e até carona de carro. Comunicativa, Ingrid conta que além de tornar-se uma engenheira agrônoma, ela tem um outro sonho: poder andar. É o maior sonho da minha vida. É tudo que eu mais queria, falou emocionada. Você vê que nós temos aqui um contraponto. A falta de solidariedade. Outro, uma mãe extremamente zelosa que faz tudo
pela sua filha. O que lhes parece isso, gente? A gente canta um corinho aqui. A situação da saúde foi muito bem abordada. E a saúde do Brasil, esse gol contra, não vai ser resolvida com paliativos, como algumas tentativas desse governo de importar, inclusive, médicos de outros lugares. E isso não vai resolver o problema. Nós precisamos ter um foco efetivo na questão da saúde. O governo precisa desse foco, não há alternativa. Agora, do mesmo lado do golaço, que trata a questão de uma pessoa deficiente que precisa de ajuda e que a mãe faz esse trabalho, né? Fez uma rampa e essas coisas todas. Há também um outro momento aqui da nossa cidade. Nós estamos na Copa do Mundo, negócio de gol, e perguntado e questionado o secretário de Turismo, o Antônio Pedro Figueira de Mello, sobre a questão da acessibilidade. Ele disse assim: a Copa não tem como foco o deficiente físico. O deficiente não é alvo da... Já pediu até desculpas disso, vamos tirar um pouco do peso dele. Mas esse é o drama que a gente vive aqui. O foco, muitas vezes, do governo está tão perdido que não se sabe o que fazer. Então o deficiente, muitas vezes, no caso aqui desse golaço, o deficiente fica entregue à manifestação do próprio pai, do própria mãe. Se não forem os mais próximos, as questões vão sendo empurradas aí também para debaixo do tapete. Tá? Meu Jesus. Lá vem. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu fiquei ouvindo uma conversa de que a Copa do Mundo trouxe as obras de mobilidade urbana. Olha quanta coisa está sendo feita. Rapaz, será que esses caras querem dar um atestado de imbecilidade ao povo brasileiro? Eles estão querendo dizer que essas obras só foram feitas por causa da Copa ou por causa da necessidade do cidadão? Nós somos palhaços, então. Então as obras que estão fazendo de mobilidade urbana, certo? É por causa da Copa, não é por causa da necessidade da cidade e da estrutura social. Rapaz, a questão é a seguinte, resume essa história. Roubalheira, safadeza é o que impera. Dinheiro tem. Construir um estádio em Brasília. É só fazer a continha, meu brother. O estádio de Brasília custou 1,5 bilhão, 72 mil pessoas. O estádio de Natal, que foi feito pela iniciativa privada para 32 mil pessoas, custou 400 milhões. Já fez a conta? Nossa. Tem 500 milhões de roubalheira. Então essa é roubalheira, é a safadeza que impera. Ok? É isso que esse é o problema nosso. Então temos que orar. É oração e ação. Na hora de votar, aproveito aqui a data vênia, como dizem os juristas, máxima deputado. Eu tô dando consciência ao povo evangélico. Quero aproveitar aqui, Harold, e dizer pro povo evangélico: meu irmão, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia da malandragem que está por aí na próxima legislatura. Tem mais de 800 projetos para ferrar tudo de bom que está aí. Você não pode negociar teu voto de deputado federal, deputado estadual e senador. Para nós, esses votos são mais importantes do que presidente e governador. Vocês não têm ideia. Depois não diga que ninguém alertou, que pastor é alienado, que pastor não pode falar. Eu não sou candidato a nada, então eu posso falar, Harold. Eu não sou candidato a nada. Eu tô dando um alerta ao povo de Deus. Nós não podemos brincar. Não vai descer anjo do céu, não, gente. Ou nós vamos tomar uma atitude de cidadania, ou a coisa vai. Isso aqui vai virar Venezuela ou Cuba. É só isso que eu queria falar. Comandante. Aproveitando apenas o gancho que o pastor Silas. Desculpa, eu estou indignado. Não, fez muito bem. Aí o povo todo está indignado. E veja, essa questão de a Venezuela de hoje é o Brasil de amanhã, cada dia se torna mais real. Ontem foi publicado um decreto da presidente da República para que as prioridades das políticas do governo sejam feitas após referendo popular, exatamente como fez o Hugo Chávez há 12, 15 anos lá na Venezuela. E depois foi mudando tudo. Por quê? Porque aqui como lá tem aquele bolsão do Bolsa Família que vincula esse benefício necessário à população pobre, mas vincula ao governo do presente. Então, é uma questão muito complicada que o Brasil vai viver a partir do ano que vem. E o povo evangélico, como eu falo sempre, não é massa de manobra. E eu falo porque eu tenho
32 anos vou completar lá naquela Câmara. E as coisas estão mudando assim a olhos vistos e eu sou indignado. Quem quiser entrar na minha página e vai ver. Mas eu queria falar sobre o golaço aqui, já foi tudo comentado, mas queria lembrar que amanhã também nós teremos um golaço no Rio de Janeiro, que vai ser a Marcha para Jesus, promovida, coordenada promovida pelo Comerge, que é o Conselho dos Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro, mas coordenada pessoalmente pelo pastor Silas Malafaia, que vai falar um pouco mais sobre essa marcha antes de encerrarmos aqui o nosso debate, porque a rádio é parceira para a realização dessa marcha desde muitos anos. Então seja bem-vindo a falar. A marcha, Harold falou, deixa eu dizer aqui uma coisa, a presidência do conselho, ela não é permanente, está sempre trocando, então a marcha não é uma coisa do pastor Silas Malafaia, o conselho é o responsável da marcha. Hoje sou eu, amanhã vem um outro presidente, como já foram outros pastores, tá? O pastor Gregório, o pastor Ezequiel Teixeira, hoje sou eu e amanhã vai ser outro. A marcha é uma oportunidade para a gente profeticamente declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Ela não é de nenhuma igreja, não tem nenhum viés político. Não tem nenhum viés político. Por favor, a marcha não é para dizer se vai apoiar A, B ou C ou D. Não tem nenhum viés. Eu sou de Jesus, eu sou campeão. Aproveitando a temática aí do futebol. Ela vai sair às 3 horas da tarde. 2 horas começa a concentração e mudou um pouquinho. Ela tá mais na frente por causa das obras no centro da cidade. Ela vai sair esquina de Rio Branco com a Presidente Vargas e ela vai até a Avenida Passos, porque a Avenida Passos vai ser a única via para poder ter acesso. Então, a prefeitura pediu pra gente adiantar um pouco, ao invés de sair da Central do Brasil. E o bacana é você ir, levar alguém, e aí tem a camiseta da marcha, se não tem a camiseta também não tem problema. Nós vamos ter lá pelo menos uns 10 trios elétricos e você pode acompanhar qualquer um. Depois, lá na Cinelândia, nós vamos fazer um ato profético em favor do Brasil, vamos orar de mãos dadas lá, intercedendo pela nossa nação, como diz lá Jeremias, numa terra estrangeira. Iam passar 70 anos, Deus mandou instruir, olha, oreis pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Quer dizer, se a cidade tem guerra, nós temos guerra também para nós. Então, eu quero conclamar, independente da tua denominação, independente se você gosta de mim ou não, independente se você é a favor da teologia que eu prego ou não, eu queria conclamar o povo de Deus. O evento não é meu, é do povo evangélico do estado do Rio de Janeiro. Amanhã, a partir das 15 horas, nós vamos marchar pela Rio Branco e eu convoco você pra gente orar. A gente dá paradas na Avenida Rio Branco para a multidão e fazemos orações em favor do Brasil. Eu quero conclamar você, colega pastor, leve sua igreja, forma uma caravana, meu irmão, vamos lá, vamos proclamar, dizer que você é de Jesus e que por isso a gente é mais do que vencedor. Fica aqui o meu convite, não falte, tenho certeza que vai ser bênção. Vai ser, sem dúvida alguma. Gente, essa semana nós encerramos aqui a semana da solidariedade, a semana que foi colocado em voga a solidariedade. E com um pensamento, a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana, pensamento de Franz Kafka. Pois muito bem, gente boa, você sabe que nós estamos orando sim pelo Brasil e é exatamente o que eu quero dizer pra você. Tem gente orando pelo bem dessa nação. É gol! Nós temos alguns motivos para oração, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, porque na verdade eu preciso falar com você o seguinte, como superar a humilhação e voltar a viver. Apesar de não ter me casado para separar, isso aconteceu comigo. Meu marido me deixou e foi viver com uma outra pessoa e tá tão diferente que eu não reconheço mais aquele homem com que eu me casei. Além de me trocar por outra, agora ele quer levar também o nosso filho. Eu olho ao redor e não enxergo solução nenhuma para os meus problemas. Confesso que eu não tenho nem mais vontade de viver e tampouco sei como agir com relação a isso. O que fazer quando tudo que construímos é destruído pela escolha de outras pessoas? Qual o caminho para reencontrar a plenitude de vida depois de ter sido humilhada? Como vencer o sentimento de ser uma fracassada? Como viver quando não se acha mais graça no mundo?
Este e outros assuntos na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma edição do nosso Debate 93. Reverendo Edson, muito obrigado pela sua presença, queridão. Deus abençoe. Eu que agradeço, Cid. Eu gostaria de mandar um grande abraço para todo o povo de Maria da Graça, do bairro de Maria da Graça. Que Deus abençoe a vida desse povo que está ouvindo o debate. Gostaria também de mandar um abraço para minha esposa, para as minhas filhas. Que Deus abençoe a todas e que Deus fortaleça cada vez mais a sua igreja nesse país. Flávia Afonso, obrigado, bênção. Obrigada a todos, né? A rádio mais uma vez se superou, né? Nesse debate maravilhoso. Quero mandar um abraço também para o meu esposo, que ficou com a minha filhinha em casa para a gente poder estar aqui. Eu te amo, viu, meu amor? Obrigada por tudo, porque é uma força tremenda. É uma força tremenda. Mandar um beijo pro meu pastor, que fez aniversário essa semana, pastor Roberto Inácio. Deus abençoe a nossa igreja ali em Jacarepaguá. Mandar um abraço pro pastor Josivaldo, pessoal de Belfor Roxo, todo mundo que está ouvindo. Deus abençoe a todos. Pastor Silas, obrigado pela presença, queridão. Minha gratidão pela oportunidade, obrigado pela 93, que sem nenhum viés, de nenhum outro interesse, a não ser pelo reino de Deus, tem apoiado a marcha desde que ela começou. Obrigado, Harold, por esse carinho para com o povo evangélico, e eu espero você amanhã, que vai ser bênção. Deus abençoe você e sua família, no nome de Jesus. Pastor César, obrigado, amigão, Deus abençoe. Vamos lá, na série Abraços continua. Eu vou mandar um abraço pro Washington, lá da Igreja Metodista Wesleyana do Pilar, que me ligou antes de entrar aqui no debate, pediu para mandar abraço para ele. Quero mandar um abraço pro pessoal da Igreja Projeto Semeando, Avivamento de Petrópolis, que estive lá ontem, e também um beijo para todo mundo da comunidade cristã Novo Dia em Jacarepaguá. Jacarepaguá hoje está bem representado. Tem a Flávia, tem eu e o pastor Silas, para quem não sabe, nascido e criado lá em Jacarepaguá. Jacarepaguá é a melhor cidade do país. Tá quem? Olha aí, hein? Meu comandante Harold Oliveira, obrigado, deputado. Obrigado pela sua presença sempre. Que Deus o abençoe sempre, comandante. Eu que agradeço. Eu não participei hoje diretamente aqui do debate, mas ouvi, aprendi muito, que sabe que minha posição aqui é de escola bíblica dominical, sempre, ouvindo. Ainda mais quando tem esses pastores falando, a pastora todos aqui. Entende? Então, aprendi muito hoje, até me solidarizo com os nossos queridos ouvintes, também por esta oportunidade de ouvir o que foi dito aqui. Eu queria também lembrar que ontem foi um dia também especial de golaço, né? Que ontem foi o golaço que homenageou justamente a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, na pessoa do pastor Fernando Brandão, que é o seu diretor nacional. E por um trabalho que está sendo desenvolvido na surdina, sem muito alarde, que é na questão do crack, esta avassaladora droga que arrasa com a juventude, com os idosos, com todo mundo na nossa cidade. Família é triste toda, o que está acontecendo. Verdade. Então, essa Cracolândia justamente foi instituída primeiro em São Paulo, fizeram um trabalho muito bonito e agora está aqui no Rio de Janeiro. Cristolândia. Um abraço, meus cumprimentos. Cristolândia. É a Cristolândia. Para combater a Cracolândia. A Cracolândia é um debate. É o objetivo do combate. É, o objetivo do combate é a Cracolândia. Então, a Cristolândia tem aqui até a Igreja Batista do Recreio, minha igreja, lá com o pastor Wander, que é o responsável pela coordenação, apoiando naturalmente a Junta de Missões Nacionais. Então também eu cumprimento aí na figura do pastor Fernando Brandão, a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Amém. Gente, olha, nós temos aqui alguns motivos de oração. Nós temos aqui, para que Deus nos dê um coração mais solidário, para que Deus nos dê sempre aquele espírito de não conformidade com essas injustiças que acontecem, e para que Deus abençoe a todos os trabalhos solidários, a todos os orfanatos, asilos, centros de recuperação de viciados, mendigos e a todas aquelas pessoas que se importam em correr atrás dessas pessoas para trazer a eles uma solução para que eles possam voltar atrás nessa atitude de se matar. E quem sabe, novamente ganhar uma nova vida e trazer vida para outras pessoas que também vão estar ouvindo. Queria pedir ao pastor Silas Malafaia, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim o debate. Já tem Fabiano, como pediu, tocou, hoje cobrindo a folga da nossa querida Rosane Félix. Pastor Silas. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus estamos na tua presença. Eu não conheço pessoas que estão sintonizadas aqui com tantas problemáticas, mas tu és o Deus da solução,
que nessa hora cura, libertação, transformação sejam manifestadas na vida de ouvintes e de familiares. Eu abençoo a todos e peço também, Senhor, uma bênção para o evento de amanhã, que o teu nome seja exaltado e glorificado. Te damos graças por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.